Senhor Jesus, amado de Deus, oremos. Senhor grandioso, Deus altíssimo, o Senhor está acima de todos e de tudo. Pai, repreende agora toda força do diabo contra a vida de todas as pessoas que me seguem. Senhor, em nome de Jesus, derrama a abundância da graça, o dom da justiça, para que eles tenham provisão para melhorar suas vidas, provisão para reinar com o Senhor e serem salvos. Pai, em nome de Jesus, ministra agora a palavra de sabedoria e o dom da palavra, para que essas pessoas elas possam crescer em Ti, Te conhecer e se apaixonar perdidamente pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Hoje, finalmente, leremos Salmos 52. Está escrito assim: para o mestre de música, poema de Davi, quando o Edomita. Edomita é quem pertence à tribo de Edom. Edom é um dos nomes de Esaú, irmão de Jacó. Então, os edomitas são os descendentes de Esaú. Quando o edomita Doeg foi a Saul e lhe contou, Davi foi à casa de Aimeleque. Esse texto ele está registrado na outra live que eu fiz, né? Que eu comecei a falar disso. Então, essa é a opinião de Davi sobre esse acontecimento. Por que você se vangloria do mal e de ultrajar a Deus continuamente? Ó homem poderoso, sua língua trama destruição, é como navalha afiada, cheia de engano. Você prefere o mal ao bem, a falsidade em lugar da verdade. Você ama toda palavra maldosa, ó língua mentirosa. Saiba que Deus o arruinará para sempre. Ele o agarrará e o arrancará da sua tenda. Ele o desarraigará da terra dos vivos. Os justos verão isso e temerão, rirão dizendo dele: veja só o homem que rejeitou a Deus como refúgio, confiou em sua grande riqueza e buscou refúgio em sua maldade. Mas eu sou como uma oliveira que floresce na casa de Deus. Confio no amor de Deus para todo o sempre. Para sempre te louvarei pelo que fizestes. Na presença dos teus fiéis proclamarei o teu nome, porque tu és bom. Na nota de rodapé diz assim: a destemida confiança em Deus quando a pessoa está sendo atacada por um inimigo arrogante e maligno. Davi fica na presença de Deus e, a partir daquela torre alta de refúgio, lança para baixo sua denúncia, de modo bem semelhante à denúncia profética em Isaías 22. No rosto do seu atacante, embora não seja um salmo de sapiência, tem muita coisa em comum com o Salmo 49. O retrato extenso do inimigo de Davi forma um nítido contraste com o espírito do Salmo 51. Versículo 1. Com que direito se vangloria por atos, bem como palavras? Homem poderoso na avaliação dele mesmo. Sim, homem poderoso, porque Doeg se via dessa forma, né? Todo o seu senso moral está pervertido. O fim do inimigo é proclamado, implicitamente uma oração. Deus o matará e os justos zombarão de você. Existe uma figura tríplice. O arruinará, o agarrará e o arrancará, e o desarraigará. O inimigo arrogante terá o mesmo fim dos tolos ricos. Versículo 8. Isso aqui nas notas de rodapé. Como uma oliveira que vive durante muitos séculos floresce, não será desarraigada na casa de Deus. Oliveiras não eram plantadas nos pátios do templo, mas Davi tinha acesso ao templo de Deus como seu refúgio, onde está conservado em segurança. Bem, Doeg, ele denunciou
ele denunciou Davi que estava fugindo de Saul. O relato está em 1 Samuel 22. Diz assim, ó: Saul ficou sabendo que Davi e seus homens tinham sido descobertos. Saul estava sentado com a lança na mão debaixo da tamargueira, na colina de Gibeá, com todos os seus oficiais ao redor, e ele lhes disse: Ouçam, homens de Benjamim. Benjamim era a tribo de Saul. Saul era da tribo de Benjamim, então ele estava falando para os seus descendentes. Será que o filho de Jessé dará a todos vocês terras e vinhas? Ou seja, ele estava incitando a sua descendência contra Davi, para eles ficarem do lado dele. Por quê? Porque Saul sabia, porque Samuel tinha avisado ele, que Deus já tinha rejeitado ele como rei e escolhido um outro no lugar dele. Então, Saul ele estava temeroso de ser substituído, de ser trocado. Será que ele os fará comandantes de 1000 e comandantes de 100? Olha, isso aqui se cumpriu. Isso aqui se cumpriu. Lá em 2 Samuel, Davi fez isso. Colocou eles como comandante de 1000 e de 100. Não exatamente os benjamitas, só eles, né, mas todos os que estavam com ele, sendo fiéis. É por isso que todos vocês têm conspirado contra mim. Ninguém me informa quando meu filho faz acordo com o filho de Jessé. Nenhum de vocês se preocupa comigo, nem me avisa que meu filho incitou o meu servo a ficar à minha espreita, como ele está fazendo hoje. Isso aqui é mentira. Davi tinha feito um acordo com Jonatas, que ele amava como melhor amigo, mas esse acordo não era para traição. Não era para Davi trair Saul e tomar o reino dele. Não era. Esse acordo, ele era um acordo de Jonatas avisar Davi as intenções maldosas e malignas do seu pai, para que Saul não matasse Jonatas. Só que aí Saul, como um mentiroso, dissimulador e cínico que era, ele vem e incita os seus oficiais guerreiros contra Davi, mudando o discurso e distorcendo o discurso, até porque ele estava possesso de demônios também, né? Versículo 9. Entretanto, Doeg, o edomita, que estava com os oficiais de Saul, disse: viu o filho de Jessé... Olha, esse homem aqui, ele não era um oficial. Ele não era um oficial. Mas ele estava com eles. Viu o filho de Jessé chegar em Nobe e encontrar-se com Aimeleque, filho de Aitube. Aimeleque consultou o Senhor em favor dele. Também lhe deu provisões e a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube, e toda a família de seu pai, que eram sacerdotes em Nobe, e todos foram falar com o rei. E Saul disse: ouça agora, filho de Aitube. E ele respondeu: sim, meu senhor. Saul lhe disse: por que vocês conspiraram contra mim, você e o filho de Jessé? Você e o filho de Jessé. Por que você lhe deu comida e espada e consultou a Deus em favor dele, para que se rebelasse contra mim e me armasse cilada como ele está fazendo? Esse Saul é tão mentiroso que Davi nunca armou cilada contra ele. Davi estava como uma ovelha que é levada ao matadouro. Davi nunca armou cilada contra ele. Isso aqui é mentira. Aí ele está manipulando todo mundo. Saul está manipulando todo mundo contra Davi. E usando mentiras em cima de mentiras, em cima de mentiras. Davi nunca levantou um dedo contra Saul. Isso é injustiça, isso é mentira. E outra coisa, o sacerdote também não. O sacerdote,
o sacerdote, ele não estava conspirando contra o rei Saul. Ele só ajudou Davi como um israelita, não como um conspirador que tenta derrubar o rei Saul para colocar outro no lugar, que era o que Saul estava dizendo. Né? E olha só como que aconteceu isso. Em 1 Samuel 21. Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque em Nob. Aimeleque tremia de medo quando se encontrou com ele e perguntou: por que você está sozinho? Ninguém veio com você? Respondeu Davi: o rei me encarregou de uma certa missão e me disse: ninguém deve saber coisa alguma sobre sua missão e sobre as suas instruções. E eu ordenei aos meus soldados que se encontrassem comigo num certo lugar. Agora então, o que você pode oferecer-me? Dê-me 5 pães ou algo que tiver. Bem, então, Davi aqui, ele contou ele omitiu informações e mentiu para Aimeleque. Né? Porque, de certa forma, se ele dissesse aqui a verdade nua e crua, talvez Aimeleque não ajudaria ele. Se ele dissesse: olha, o rei Saul quer me matar, ele me rejeitou e ele está me perseguindo, talvez Aimeleque não teria ajudado ele. Então Aimeleque talvez suspeitava de alguma coisa e Davi chega e desconversa. Porque todo mundo tem rabo preso nessa história. O sacerdote, contudo, respondeu a Davi: não tenho pão comum, somente pão sagrado. Se os soldados não tiveram relações com mulheres recentemente, podem comê-lo. Ou seja, Davi não estava sozinho, né? Davi respondeu: certamente que não, pois esse é o nosso costume. Sempre que saímos em campanha, não tocamos em mulher. Esses homens mantêm o corpo puro, mesmo em missões comuns. Isso é verdade. Tanto é que isso era um hábito que Davi tinha. Tanto é que depois isso se volta contra ele. Quando Davi cobiça a mulher de Urias, Batseba, ele engravida ela. Depois ele tenta fazer Urias dormir com ela antes de terminar a batalha e Urias não faz. Por quê? Porque era um princípio, era um hábito, era um valor moral que Davi tinha e que os seus soldados aprenderam. Por quê? Só podia comer esses pães da proposição, que eram pães sagrados, se não tivesse tido relações com mulheres. Então o sacerdote lhe deu os pães consagrados, visto que não havia outro pão além do pão da presença, que era retirado de diante do Senhor e substituído por pão quente no dia em que era tirado. Aconteceu que um dos servos de Saul estava ali naquele dia, cumprindo seus deveres diante do Senhor. Era o edomita Doeg, chefe dos pastores de Saul. Então Doeg era chefe dos pastores de Saul, era um homem rico, como nós vimos em Salmo 52. Davi perguntou a Aimeleque: você tem uma lança ou uma espada aqui? Não trouxe minha espada nem qualquer outra arma, pois o rei exigiu urgência, ou seja, mentiu. Porque na verdade ele estava fugindo. O sacerdote respondeu: a espada de Golias, o filisteu que você matou no vale de Elá, está enrolada num pano atrás do colete sacerdotal. Se quiser, pegue-a. Não há nenhuma outra espada. Davi disse: não há outra melhor. Dê-me essa espada. Aí ele fugiu. Veja, Davi ele disse isso exatamente quando ele percebeu que Doeg estava lá. Então, um dos principais aliados de Saul, o chefe dos pastores de Saul, Doeg, estava no local, em Nob, quando Davi chegou ali, fugido de Saul e morto de fome, sem comer, pegou os pães sagrados, 5 pães, e dividiu entre eles, ele e os seus soldados. E Doeg estava lá, fazendo o quê? Cumprindo seus deveres.
é como se ele estivesse no culto. Então ele estava no culto e Davi apareceu no culto e então ele percebeu que Davi estava lá e ele observou tudo como um fofoqueiro maldito. Depois ele chegou e mais para frente aqui, como nós vimos, dedurou para Saul. Caguetou para Saul. Aimeleque respondeu ao rei: quem dentre os teus oficiais é tão leal quanto Davi? Ou seja, ele estava dizendo: olha, esses oficiais aí nem são tão leais como Davi. E isso era verdade. O genro do rei, capitão de sua guarda pessoal e altamente respeitado em sua casa, será que essa foi a primeira vez que consultei a Deus em favor dele? Certamente que não. Que o rei não acuse a mim, seu servo, nem a qualquer um da família de meu pai, pois o servo nada sabe acerca do que está acontecendo. Verdade. Ele não sabia de nada, tanto que Davi mentiu para ele e ele foi enganado nessa história, Aimeleque. Então sobrou para ele, né, o peso dessas mentiras. Davi fez isso porque estava morrendo de fome e estava precisando de uma espada. O rei, porém, disse: com certeza você será morto, Aimeleque, você e toda a família de seu pai. Em seguida, o rei ordenou aos guardas que estavam do seu lado: matem os sacerdotes do Senhor, pois eles também apoiam Davi. Sabiam que ele estava fugindo, mas nada me informaram. Ou seja, eles não sabiam, porque Davi enganou eles. Contudo, os oficiais do rei recusaram erguer as mãos para matar os sacerdotes do Senhor. Então o rei ordenou a Doeg, que era o chefe dos pastores: mate os sacerdotes, e ele os matou. E naquele dia matou 85 homens que vestiam túnica de linho. Além disso, Saul mandou matar os habitantes de Nob. Olha só que filho do diabo, que filho das trevas. Mandou matar todos os habitantes de uma cidade, a cidade dos sacerdotes. Homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, jumentos e ovelhas. Isso é um homem possesso de demônio. E por qual motivo? Nenhum. Nenhum, absolutamente nenhum. Entretanto, Abiatar, filho de Aimeleque, neto de Aitube, escapou e fugiu para juntar-se a Davi. E lhe contou que Saul havia matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: naquele dia, quando o edomita Doeg estava ali, eu sabia que ele não deixaria de levar informação a Saul. Sou responsável pela morte de toda a família de seu pai. Isso é verdade. Por quê? Porque ele mentiu. Fique comigo e não tenha medo. O homem que está atrás da sua vida também está atrás da minha, mas você estará salvo comigo. Então, agora que você sabe o contexto, esse maldito chamado Doeg teve a audácia e a coragem de matar todos os homens de Deus, os sacerdotes que viviam a vida consagrada ao Senhor. Todos. E depois foram na cidade de Nob e exterminaram. Acabou com os sacerdotes de Israel. Simplesmente foi um extermínio. Saul destruiu todos os pastores de Israel. Todos. Destruiu. Não sobrou um. Não tinha mais homem de Deus em Israel, porque ele matou tudo. E motivado por quem? Doeg. Agora vamos ler novamente, para você entender. Porque você se vangloria do mal e de ultrajar a Deus continuamente, ó homem poderoso. Poderoso por quê? Porque ele era chefe dos pastores, ele era uma pessoa influente. Sua língua trama destruição, é como navalha afiada cheia de engano. Você prefere mal ao bem e a falsidade em lugar da verdade. Você ama toda palavra maldosa, ó língua mentirosa. Você acha que um desgraçado desse não ama a maldade? Matar um homem inocente, toda a sua família e depois uma cidade? Recém-nascidos, animais. Saiba que Deus o arruinará para sempre. Ele o agarrará e o arrancará da sua tenda. Ele o desarraigará da terra.
Os justos verão isso e temerão e rirão, dizendo: veja só o homem que rejeitou a Deus como refúgio, confiou em sua grande riqueza, porque Doeg era rico, e buscou o refúgio em sua maldade. Mas eu sou como uma oliveira que floresce na casa de Deus. Confio no amor de Deus para todo sempre. Para sempre te louvarei pelo que fizeste na presença dos teus fiéis. Proclamarei o teu nome porque tu és bom. Veja só como que uma situação pode sair do controle, né? Davi com fome chega, conta uma mentira para Aimeleque. Aimeleque, sem saber de nada, ajuda ele. Por quê? Porque talvez se Davi tivesse sido honesto, Aimeleque pensaria: não, meu senhor, pelo amor de Deus, eu não posso te ajudar. Se você está fugindo de Saul e ele ficar sabendo disso, ele vai fazer algo contra mim. Aimeleque suspeitava, mas não tinha provas, porque quando Davi chegou lá, ele já ficou tremendo, né, de medo. Então, a responsabilidade é de Davi, só que você vê que todo mundo tem uma parcela de culpa, né? Doeg contou, Saul é um louco, doente mental, que mandou matar todos os sacerdotes, e tanto é que lá na frente, depois, ele quer consultar o Senhor, mas não tem quem consultar o Senhor para ele. E ele vai consultar o que? Uma pitonisa, uma feiticeira, que consulta os mortos. E então ele consulta essa feiticeira, fazendo o seu pecado seu pecado contra o Senhor aumentar ainda mais, que é feitiçaria, que é idolatria. E Davi, quando percebeu que Doeg estava lá, ele já soube: esse pilantra, maldoso, maligno vai contar. Ele vai contar para Saul que eu estou aqui. E não deu outra. Ele realmente contou. Isso é triste, triste. Principalmente saber que existem pessoas assim, né? Mas pode ter certeza que isso não fica impune diante de Deus. Por quê? Porque aquilo que o homem plantar, certamente ele ceifará. Então, nós colhemos o que plantamos, a não ser o cristão. O cristão ele tem consequências dos seus pecados, mas não colheita. A colheita, ela é para o ímpio, mas para o cristão resta consequências. Bem, então, nós sempre temos que pensar nas consequências de nossas ações. Olha só, aonde que uma mentira foi levar, né? Na destruição de toda uma cidade. Porque quando se está envolvido homens endemoniados, homens possuídos, né? Homens com o coração cheio de maldade, imagina a proporção que algo pode tomar, o tamanho que a que algo pode chegar. Mas, como Davi disse, o Senhor retribuiu a Doeg pela sua maldade, e quanto a ele confiava no Senhor. E o Senhor sempre protegeu Davi em toda essa trajetória e deu 2 oportunidades de Davi matar Saul, e Davi não aproveitou. Por quê? Porque Davi era um homem honroso, Davi era um nobre, ele tinha comportamentos de nobreza, e ele sabia que ele seria rei de Israel, mas não daquela maneira. Ele seria rei de Israel, mas não daquela maneira. Então o rei Davi, ele conseguiu graça de Deus na vida dele. Ele conseguiu graça de Deus na vida dele. E na primeira vez que Davi rejeitou cortar a cabeça de Saul, o que aconteceu? Na primeira vez, Saul, quando percebeu isso, disse: agora eu sei que o Senhor realmente te colocou como rei de Israel. Por quê? Porque Saul percebeu que Davi era muito melhor do que ele.
Imagina um homem que é capaz de exterminar dezenas de pessoas inocentes só por causa de inveja, só por causa de ciúmes, porque ele não aceitava o desígnio de Deus. Bem, então não ficou impune, Doeg pagou pelo que fez, e o rei Davi, ele recebeu a graça de Deus, porque esse pecado que ele cometeu não lhe foi retribuído de maneira direta. Todos nós, em algum nível, somos pecadores. Apesar de que, às vezes, nós não somos tão desgraçados como Doeg ou como Saul, mas somos pecadores. Assim como Davi. Você pode ver que os únicos inocentes dessa história são os sacerdotes. Tirando eles, ninguém mais. Então, todos nós precisamos da bênção da graça de Deus. Se você não receber Jesus e você depender das suas boas obras, você será condenado. Então, eu quero fazer uma oração de entrega para que você possa receber o reino por herança. Senhor Espírito Santo, escreve o nome dessa pessoa que te recebe no livro da vida do Cordeiro. Traz a ela salvação, regeneração, alegria, justiça e paz. Senhor, em nome de Jesus, afasta-nos de homens como Saul e Doeg, para que a nossa vida seja poupada. Em nome de Jesus. Amém.